O que acontece com o homem quando ele não consegue se perdoar? Quando o peso do passado é tão grande que ele não consegue mais se reconhecer? Para responder essas perguntas de forma bela e encantadora, nada melhor do que o Estúdio Ghibli com a sua grande animação O Porco Rosso. Olá, eu me chamo Rafael Bortigelli e esse é o canal Histórias e Valores, um canal focado em explorar grandes histórias de filmes, animações ou livros e extrair o melhor que elas têm, suas mensagens e seus valores. Porco Rosso é um exímio piloto que batalhou na Primeira Guerra Mundial e acabou se tornando um porco, sendo hoje um mercenário solitário. O filme começa mostrando quem ele é hoje, isolado na sua ilha, ouvindo o rádio das notícias, vendo que um assalto de piratas de avião que estão tentando assaltar o navio está acontecendo. E aqui a gente já começa a conhecer um pouco dele no momento atual, quem ele é hoje. Ele fica ouvindo o rádio, as mensagens e deixando a situação se agravar, naquela expectativa de que quanto pior se tornar, maior vai ser a recompensa que ele vai ter. Até vinha aquele chamado: meu Deus, precisamos do Porco Rosso, porque os piratas estão assaltando o navio e ninguém pode impedir eles. Em seguida, ele vai atrás dos piratas, derruba eles e ali já mostramos também o seu lado heróico. Em contrapartida com aquele anti-herói mercenário que estava esperando uma oportunidade de ganhar, aqui a gente vê o herói aparecer. Ele derruba os piratas, poupa a sua vida, salva as crianças que estavam presentes e volta naturalmente para sua casa. Então ele age com muita honestidade, com senso de justiça e moral diante da situação. A gente passa a conhecer um pouco mais dele num encontro com a Gina, que é uma amiga dona de um hotel-bar ali da região, que conversa com ele, eles trocam ideias sobre as suas dores, os seus pesares e tem grandes amizades. Ela relata naquele momento que perdeu mais um marido, entre outros, que era, assim como ele, piloto de avião. A Gina, ela manifesta não só uma amizade, mas um carinho e um sentimento de amor por Porco Rosso. Entretanto, ele não aceita esse sentimento, ele não se entrega a ele sempre foge, ainda que a mulher esteja lá sempre à sua espera. Na cena seguinte, o Porco Rosso está tentando ligar seu avião e ele começa a dar defeitos, começa a quebrar. Então ele vai voar para uma outra cidade ali, encontrar um velho conhecido que vai ajudar ele a consertar o defeito do avião. O que acontece aqui no meio dessa travessia? Aparece o Curtis, que é um piloto americano que os piratas contrataram para derrubar o Porco Rosso. E o Curtis se aproveita ali sem saber que o avião está danificado do Porco Rosso, atira nele, abate, entre aspas, e aí o Porco Rosso acaba caindo. Mas, claro que dá tudo certo, ele se esconde e dá um jeito de prosseguir. Só que o que essa cena revela pra gente sobre aquele Porco Rosso solitário e mercenário? Esse avião quebrando, o avião que é a identidade dele, que é aquilo que representa quem ele é, onde ele se põe em ação, esse avião quebrado, ele tá mostrando um pouco dessa identidade quebrada, desse homem que é mercenário, que é solitário, que vive em isolamento na sua ilha, mas que não consegue mais sustentar por tanto tempo essa forma de viver, essa forma de se enxergar. Então esse avião começa a quebrar, exige reparos, que é o que ele está buscando fazer, só que nessa busca pelo reparo ele ainda é abatido, ou seja, a aeronave é altamente danificada. Isso vai repercutir nos próximos eventos. Então, como eu falei, o Porco Rosso consegue chegar na outra cidade, encontra aquele seu velho conhecido e passa ali a fazer a construção do seu novo avião, porque o anterior foi profundamente danificado, então sem chance de recuperação. Só que quem trabalha com a engenharia do novo avião é a neta desse conhecido dele, a Phil, que representa ali uma questão de pureza, de bondade e de fé no Porco Rosso. Então ela projeta o avião, ainda que a contragosto dele, por ser uma menina, uma mulher, algo atípico naquela época. Ela projeta um grande avião e ela entrega um avião muito superior ao avião anterior que ele tinha. E isso demonstra ali que a Phil acreditava no homem que ele era. Ela entregou algo que representa uma possibilidade do que ele poderia se tornar, de quem o Porco Rosso viria a se tornar. E aqui a gente tem mais uma cena, antes dele retornar para casa, que revela muito da sua moral e também do peso que ele carrega, que faz dele esse mercenário solitário. Ele se encontra com alguns conhecidos ali da antiga Força Aérea que convidam ele a voltar. Só que ele se recusa, porque esse é um período de Segunda Guerra Mundial, existe ali a presença do fascismo na Itália, que é onde o filme acontece. E ele tem uma frase icônica que é: porco vale mais do que um fascista. Ou seja, ele realmente tem um senso de moral, ele entende que o fascismo é algo errado, mas ao mesmo tempo a gente também repara que ele se enxerga como um porco. Então ele se identifica como um porco e não como um homem. Ele já se identifica numa visão rebaixada de um porco e põe o fascista ainda abaixo. São essas duas camadas que identificamos
nesse trecho. E até essa parte do filme vai ficando no ar aquela pergunta, aquela dúvida: por que que ele é um porco, se todos os outros personagens são humanos? Então não é uma questão de uma figura mitológica, fantasiosa, o que faz ele ser um porco. E aí, para responder essa pergunta, a gente entra numa cena que é a mais emblemática, mais marcante dessa história. Quando ele retorna para a ilha dele, a casa dele, junto com a Phil, que também veio a contragosto, mas que pela sua pureza e bondade ele acabava aceitando ela. Nesse retorno, ele conta para ela, mostrando um flashback pra gente sobre o passado dele. Mostra um período da guerra em que ele voava junto aos seus companheiros de exército e entrava em um embate com os oponentes. O que acontece é que ele via todos os seus colegas serem derrotados e abatidos, só que nesse momento ele tinha uma visão. Nessa visão, ao mesmo tempo que os colegas eram abatidos, tinha um processo de ascensão, eles começavam a ser levados ao céu, enquanto que o porco-rosso permanecia ali. Ele não foi abatido, diferente de todos os seus companheiros. E é exatamente aí que começa a surgir a dor que ele carrega durante a história. Então, era um homem naquele momento, mas passou a se enxergar como um porco, se tornou o porco-rosso, de Marco para porco-rosso, porque ele sentiu algum tipo de culpa, ele sentiu ali uma sensação de indignidade, de não ser digno, uma vez que todos seus companheiros morreram e foram aos céus, enquanto ele, um homem comum, como todos eles, ali disposto, acabou ficando. E isso feriu profundamente a sua autoimagem e como ele se sentia. Mas aqui eu também destaco algo muito importante dessa história que revela um pouco dele. Que ele é, antes de tudo, também um homem muito humilde. Porque naquela batalha, ele se via como igual com seus companheiros. E ver eles serem abatidos e ele permanecer, ele continuar vivo, gerou uma dor nele, gerou um certo conflito, diferente de uma opção de um homem arrogante que poderia usar aquela história para se vangloriar, para dizer como ele é grandioso, como escapou da batalha e sobreviveu. O problema é que nesse caso a dor dele foi tão grande que acabou corrompendo a sua autoimagem. E nesse processo de autopunição, ele não só se transforma, mas é onde ele começa a viver nesse isolamento que o filme mostra. Então ele está sempre sozinho na sua ilha, ele trabalha como um tipo de mercenário, é calculista, pensa no ganho que ele vai ter, está sempre isolado, recusa o amor de uma mulher que tem interesse genuíno nele, porque seus ex-maridos eram pilotos como ele, todos eles morreram em guerra, e ele não se sente digno desta mulher, desta grande mulher, visto que seus amigos e os maridos dela morreram e padeceram de algo que ele sobreviveu. Só que aí ele vai entrar numa aventura diferente, porque quando eles voltam para a ilha, o porco-rosso junto com a Phil, os piratas armam uma emboscada, estavam aguardando por ele, e eles estavam em grande quantidade, poderiam facilmente acabar com a vida dele ali. A Phil, com sua pureza, com sua bondade e sua fé inabalável no Marco, ela faz uma aposta e se entrega. Ela diz: bom, vocês podem fazer uma competição e se o Curtis ganhar, que é o piloto americano, eu vou com ele e me caso com ele, que era o que o Curtis queria. Mas se não ganhar, aí tudo bem, fica ali com o porco-rosso, né? Então ela vai ser livre. Nesse momento, ele é atingido pela pureza e pela fé que ela tem nele e ele passa a tomar uma decisão diferente. Aqui não é mais uma decisão calculista, não é pensando em ganhos. Ele decide atuar para proteger a Phil e para garantir que ela seja livre. E é aqui que o herói começa a retornar. Ele age porque é certo. Então a disputa de aviões começa a acontecer com toda aquela arquibancada de piratas assistindo e ela vai aos céus, tem tiros, tem brigas, termina no mar ali, em águas rasas próxima à praia, numa briga de socos entre homens. Só que ambos completamente esgotados, tanto o Marco quanto o Curtis. O que acontece é que a Gina, sabendo que o exército italiano estava vindo para cá, ela vem e alerta todo mundo, os piratas saem correndo e nesse momento o Curtis e o Marco estavam ali desligados dentro da água, sem aguentar mais. O Marco acaba levantando e vira o campeão da disputa. Nessa disputa, então, o Phil está livre e ele realiza esse ato heróico. E é nesse momento que a gente tem a consumação que une tanto a pureza da garota, que ajuda ele a recobrar quem ele é, quanto também o resultado dos seus atos heróicos. A Phil vem e dá um beijo rápido na bochecha dele, descontraído, antes de ir embora. Nessa hora ele fica envergonhado, a Phil vai embora e logo em seguida o Curtis levanta da água, olha para a cara do Marco e fala assim:
né, ele tem uma grande surpresa. E aí o filme indica pra gente que Porco Rosso voltou a ser Marco. A cena não mostra isso explicitamente, porque antes de tudo é uma mudança interior que viria a refletir ali na aparência física. E essa é a mensagem da transformação de Porco Rosso. E após isso, o final do filme indica pra gente que ele também, tendo essa aceitação de quem ele é, decidiu finalmente ficar com a Gina, a mulher que eu amava e tanto esperava por ele. E aqui fica a grande mensagem que o Porco Rosso deixa pra gente, de uma forma muito animada e com muito entretenimento. Essa ideia de que muitas vezes o passado e a história podem acabar trazendo um peso muito maior do que deveriam e acabam mudando a nossa identidade e a nossa autoimagem, fazendo com que a gente deixe de nos reconhecer como realmente somos. Mas que através de se abrir para uma pureza, uma inocência e uma fé como a da Phil, e ao mesmo tempo tomar decisões em caminhos que achamos corretos e sabemos que são bons para nós, é possível romper com o passado e relembrar quem nós somos, e assim encontrar o herói que existe aí dentro. Se você gostou do vídeo e já assistiu essa grande obra que é o Porco Rosso, comenta aqui para eu saber. Curte, compartilha com algum conhecido que pode gostar dessa história e dessa mensagem, e se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo novo no canal.